Qual é a estratégia que você indica para localizar de forma certeira esse componente em curto de forma sensacional? Vem comigo que você passa de ano e é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Vamos para cima! E é claro, meus queridos, que esse vídeo é em parceria com a Rigol Technologies, nosso patrocinador master, empresa fantástica que produz osciloscópio, gerador de função, multímetro de bancada, fonte de alimentação, entre outros equipamentos faixa preta e que apoia o trabalho educacional do Eletrônica Fácil no Brasil e também no mundo. Então, se você deseja comprar equipamentos top de linha, sensacionais da Rigol, o link está aqui na descrição do vídeo e você pode acessar, escolher o seu distribuidor, beleza? E usar o cupom EFÁCIL5, que você usa para ganhar 5% de desconto na compra de qualquer equipamento Rigol no Brasil, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado Rigol Technologies pelo apoio. Juntos somos mais fortes. Chegamos mais longe, é claro que agora vamos para cima. Se eu tenho um medidor de temperatura como esse, um termovisor, fica muito bacana você medir os diversos pontos de temperatura na sua placa eletrônica, ou nesse caso aqui no protoboard, e aí o ponto que está tendo uma temperatura muito maior do que os outros tende a indicar que é naquele local existe o curto-circuito. Tá bom? Beleza? Então, a primeira maneira que a gente vai detectar aqui o curto no protoboard, existe um dos 4, 6 aqui que estão em curto. E ele vai aquecer de forma diferenciada, tá? Vai ser pela medição de temperatura com o termovisor. Beleza? E aí, gradativamente, a gente vai mostrando outras estratégias para vocês também. Então, vamos que vamos para cima. Vamos então, nesse momento, família Eletrônica Fácil, configurar a nossa fonte da Rigol Technologies DP831A para que ela possa fornecer um nível de tensão e uma corrente máxima quando estiver em curto-circuito. Beleza? Então vamos ativar aqui nesse momento. Como a gente vai trabalhar com 5 volts, tá? 5 volts eu posso trabalhar com o canal número 1 tranquilamente. Então canal número 1, fonte número 1, perfeito? Vai trabalhar até 8 volts com consumo máximo de 5 amperes. Vou apertar aqui o botão de voltage. E eu vou selecionar aqui, ó, 5 e vou apertar aqui o botão de volts. Ó. Automaticamente a tensão selecionada para a fonte número 1 é de 5 volts. E a corrente, pessoal, tá bom? Que ela pode trabalhar no máximo com 5 amperes. Nós vamos mostrar na prática para vocês agora como a variação da corrente vai implicar lá na variação térmica do componente em curto para vocês. Legal? Então, com a fonte da Rigol Technologies, a gente consegue trabalhar aqui, pessoal, com até mesmo, ó, você tá vendo que está marcando aqui, 5.0000. Então, você consegue trabalhar aqui, ó, gente, de 100 em 100 microampere. Olha como ela é ultra mega precisa em relação ao controle da corrente. Perfeito? Ó. Então, se eu quiser colocar 100 microampere para começar a corrente, está tranquilo. Tá bom? Mas no nosso caso vamos trabalhar com 0.1 ampere. Legal? Então vamos digitar aqui, ó, 0.1 ampere. Beleza. Então, o que a gente acabou de configurar? Que a fonte vai fornecer no máximo 5 volts e uma corrente de no máximo 0.1 ampere. Perfeito? Beleza? Nesse momento eu já vou ligar a fonte, ó. E olha que interessante. Você percebe, pessoal, que a tensão foi exatamente de 0.050 e a corrente de 0.1 ampere? O que isso aqui está indicando? Que existe um curto-circuito entre mais e menos, entre positivo e negativo. Quando existe um curto-circuito entre positivo e negativo, automaticamente zera a tensão, tende a zerar a tensão e a corrente tende a ficar no máximo. É uma característica de proteção da fonte de alimentação da Rigol Technologies, tá bom? Tanto é que eu vou tirar, ó, o nosso negativo. Quando a gente tirou o negativo, o que aconteceu? Zerou a corrente. Como não tem curto mais na saída da fonte, ela apresentou 5 volts e 0 ampere. Pluguei o negativo. Olha o que aconteceu. Detectou o curto, zerou a tensão e manteve a corrente de curto
aquele valor que a gente configurou, que é 0,1. Perfeito? Bem, meus queridos, então nesse momento nós temos 0 volt, aqui, quase zero, né? 0,018, que é a tensão que a fonte está mandando, infelizmente porque tem um curto-circuito aqui, e está circulando aqui por essa malha, por esse circuito total aqui, pela alimentação total dos integrados, uma corrente de 0,1 ampere, que é 100 mA, uma corrente ainda bem baixinha, tá? Vamos dar uma olhadinha no termovisor, para a gente ver se ele vai indicar para nós alguma mudança térmica no protoboard. Perfeito? Ó. Nesse momento, ainda não está tendo uma mudança significativa da temperatura, tá bom? Toda a temperatura está praticamente homogênea aqui no protoboard, ó, no valor ali de 23 graus, perfeito, 23,9, olha lá. Então não tem uma mudança drástica de temperatura ainda no protoboard. Perfeito? Tanto é que a temperatura aqui, colocar o meu dedo mais uma vez da câmera aqui, ó vai estar muito maior, ó, tá vendo lá, ó, quase 30 graus, muito maior do que a temperatura do próprio protoboard. Ou seja, o que a gente acabou de aprender nesse caso? Que uma corrente de 100 mA passando pelo local do curto-circuito não está gerando uma mudança significativa de temperatura. Então 100 mA para detecção do ponto em curto não é o valor ideal de corrente. Perfeito? Então agora vamos desligar a fonte e vamos mudar a corrente. Ó. Então vou apertar o botão Current e eu vou digitar aqui 0,5 ampere, ou seja, meio ampere de corrente, passando pelo ponto de curto-circuito, tá? Então 0,5 ampere. Muito bem. Agora a nossa fonte da Rigol Technologies está configurada para 5 volts, meio ampere no máximo. Vou ligar a minha fonte. Ligando a fonte, pessoal, vamos analisar se algum componente irá começar a aquecer de uma forma ultra mega exagerada. Olha só, pessoal, já se passaram alguns minutos e pelo termovisor, pela análise térmica, não é possível ainda você detectar, perfeito, qual dos circuitos integrados definitivamente está em curto-circuito. Tá bom? A imagem ainda está muito homogênea, ainda a temperatura ambiente está prevalecendo no protoboard. Tá bom? Está prevalecendo ali a temperatura de 23, 23,5, tá bom? Ou seja, mais uma conclusão importante. Uma corrente de curto de meio ampere faz com que a gente não consiga de forma imediata ver um aquecimento do componente que está em curto. E automaticamente, então, dessa maneira a gente não consegue de forma assertiva localizar qual é a massa podre eletrônica, qual é o componente que está em curto-circuito no nosso sistema. Tá bom? Então agora vamos mudar a corrente mais uma vez. Olha lá, gente. Então aqui, ó, corrente de meio ampere. O que você pode fazer também? Perfeito? Você pode pegar a setinha aqui da fonte de alimentação da Rigol e selecionar aqui, ó, qual é a casa decimal que você quer alterar com o encoder que existe nela. Então, por exemplo, vamos trocar aqui, ó, posicionar a casa decimal a ser alterada aqui no 5. E eu vou girar aqui para a direita, ó, 0,6 ampere, corrente máxima, 0,7, 0,8, 0,9, mais 1 ampere. Ou seja, agora a corrente de curto, a corrente que está passando pelo SEI que está em curto lá na nossa placa eletrônica é de aproximadamente 1 ampere. Ok? Olha só que show de bola. Tá bom? Com 1 ampere de corrente circulando pelo componente em curto-circuito, legal? Você analisando a câmera térmica aqui comigo, a gente já consegue notar uma pequena variação, tá bom? Então, por exemplo, ó, mais uma vez colocar minha mão para você ver a diferença, ó. Então, quanto mais vermelho, laranja, mais quente, quanto mais azul, mais frio, tá? Então, minha mão aqui é cerca de 31, 32 graus, legal? Olha lá. Nesse caso, o protoboard, na sua quase que totalidade, ele está numa temperatura de 23,5. Então, 23,5, 23,5, 23,5, 23,5. Perfeito? Porém, quando a gente analisa uma parte aqui do protoboard, ó, tem uma parte dele que já está a 25 graus. Ou seja, você consegue perceber, ó, que nesse trecho aqui, ó,
Ó, 24, olha lá, ó, essa parte aqui, ó, 25. Então já tem uma pequena parte do protoboard que já está esquentando um pouquinho mais do que a outra, numa corrente de 1 ampere circulando pelo curto-circuito. Professor, mas já dá para localizar então qual é definitivamente o CI que está em curto-circuito lá no protoboard? Tá bom? Olha só, será que é esse aqui? Então, ó, aqui tá minha chave de fenda, ela já tá aparecendo ali na câmera térmica, inclusive, tá, ó. Beleza, ó. Será que é esse ponto aqui, ó? Não, tá longe, ó. Será que é esse daqui, ó? Ó, ainda tá longe. Agora, será que é aqui, ó? Ó, chave de fenda se movimentando, ó, perceba. Se eu aproximar a chave de fenda, ó, desse ponto aqui, ó, olha lá onde a chave tá, ó. Percebe que nesse condutor aqui, ó, olha só que show de bola, gente. Então, automaticamente já tende a mostrar para nós o seguinte, que nesse condutor aqui, nesse fio, nesse ramo, é o local que está circulando a maior corrente pelo protoboard, é o local que está mais aquecendo, ó lá, ó. Inclusive já está chegando a quanto, ó? Cerca de 30 graus de temperatura, olha só. Que sensacional, gente. Perfeito? Então, isso aqui já começa a indicar para nós, com 1 ampere de corrente de curto, que esse ramo aqui, ó, essa divisão, esse fio que está trazendo a corrente do positivo para esse CI aqui, está sendo sobrecarregado muito mais do que os outros. Como por esse fio, por esse condutor aqui, ó, acaba passando apenas a corrente desse CI, isso já começa a indicar para nós o seguinte, que esse CI é um grande candidato a estar em curto-circuito. Tá bom? Mas a variação de temperatura é o seguinte, ó, por ele tá sendo dissipada uma temperatura de 30 graus e no restante do protoboard cerca de 23 graus. Tá bom? Então com 1 ampere de corrente e com o medidor de temperatura já começa a ser indicado o possível local do curto-circuito. Tá bom? Então o sério candidato a estar em curto é o CI número 2 de cima para baixo, esse cara aqui. Tá bom? Então, gente, olha só que bacana. Anota para mim no campo de comentários que é possível perceber uma variação térmica, ó, 23,5 e lá no ponto que está aquecendo, cerca de 30 graus. 29, tá bom? Uma variação térmica de 6 graus entre o ponto de aquecimento e o restante que está em temperatura ambiente, quando circula pelo curto uma corrente de 1 ampere, tá bom? Então a variação de temperatura do ponto em aquecimento, que é o suspeito do curto, e os pontos em temperatura ambiente é de 6 graus. Anota aí para mim no campo de comentários, fechou? Porque agora nós vamos selecionar a corrente da nossa fonte de alimentação para um valor de 2 amperes a passar pelo curto-circuito. Muito bem, meus queridos, circulando 2 amperes pelo ponto em curto-circuito, olha só que top de linha. Você já consegue então notar de uma forma muito mais eficaz ainda a variação térmica do componente e do trecho do nosso protoboard que está aquecendo muito diferente dos demais pontos, tá? Então, ó, temperatura ambiente do protoboard cerca de 23, 23,8. Olha a temperatura lá do ponto que está circulando a maior corrente, um curto-circuito, ó. Então, cerca de 45, 47, 49 graus Celsius de temperatura. Tá bom? E mais uma vez, ó, olha só, eu tô colocando aqui minha mão, ó, só para vocês terem a noção do ponto que está aquecendo, tá? Ó, então, ó, esse aí que está aquecendo, ó, não, definitivamente, ó, o ponto de aquecimento está lá em cima. O outro CI que está aquecendo aqui, ó, não. É esse CI aqui que está aquecendo, ó, minha mão próxima aqui, ó, do ponto de aquecimento, tá vendo? Ó meu dedo aqui, ó. É aqui então que está aquecendo, ó, exatamente, gente. Principalmente ainda no fio que está trazendo a corrente elétrica de curto. Olha lá, ó. Perfeito, olha lá.
Ou seja, aqui, ó, nesse ponto, olha só que da hora, que a corrente de 2 A está circulando e está circulando pelo CI em curto-circuito, tá? Aí é o CI de cima, olha lá minha mão lá, ó. Tô tocando aqui no CI de cima, no primeiro, ó lá, ó, no primeiro, ó. É esse cara aqui, ó? Não, então é exatamente esse, ó. Então exatamente é esse condutor que, por ele estar circulando a maior corrente, está aquecendo de forma exagerada, está aquecendo a mais ou menos aí os seus 45 ou até mais graus de temperatura, e com isso mostrando para nós que cada vez mais a gente tem a certeza que esse cara aqui é o cara que está em curto-circuito. Tá bom, gente? A critério de teste, gente, os 2 amperes foram suficientes para, com o termovisor, já detectarmos qual era o ponto que está aquecendo e que indica então o ponto em curto-circuito. Legal? Mas, para mostrar aqui para vocês até em que ponto pode chegar a temperatura de um componente em curto, se você por ele passar uma corrente máxima de uma fonte, perfeito? Essa fonte da Rigol, ela trabalha com até 5 amperes. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou trazer a corrente aqui, ó, para no máximo 5 amperes. Tá bom? E automaticamente, como a gente aumentou a corrente de 2 para 5, ou seja, dobrou e ainda aumentou mais um pouco, nós vamos ter um efeito Joule muito maior lá no ponto em curto, o que vai fazer com que seja muito mais notável no termovisor qual é o componente que está aquecendo. É claro, gente, que eu não recomendo que você faça esse teste passando essa corrente máxima de 5 amperes no seu protoboard. Não deixe por muito tempo, porque você pode vir a fazer o quê? Como vai aquecer demais o componente em curto, inclusive os fios, você pode vir a derreter alguns pontos do seu protoboard. Então, tudo isso aqui é critério de teste em ambiente controlado aqui no laboratório do Eletrônica. Eu faço para ensinar vocês o que acontece quando tem um componente em curto com a temperatura sobre esse componente, e com isso então você possa localizar os defeitos nas suas placas eletrônicas. Então isso que eu estou fazendo aqui, mas você já percebeu que com 2 amperes é uma corrente suficientemente tranquila para ter uma mudança cerca de 20 graus do ponto em temperatura ambiente e o ponto é em curto-circuito, então está muito mais do que sensacional. Tá bom? Então agora vamos pegar o nosso termovisor. Olha só que loucura, gente! Temperatura ambiente no protoboard ainda numa faixa aí de 24 graus. Perfeito? E olha como agora ficou nítido o ponto em curto-circuito, o trecho do protoboard definitivamente que está em curto-circuito, ó. Lá no ponto mais vermelho, gente, a gente tem uma temperatura aqui, ó. Note que nesse ponto do termovisor a gente consegue saber a temperatura máxima que ele está medindo em toda a tela, em toda a sua abrangência, tá? Então aqui, ó, cerca de 67,9, 68 graus está o ponto mais quente. Perfeito, ó. Então medindo em todo esse ponto aqui, ó, em todo esse trecho que está mais tendendo a cor vermelho e laranja, você consegue detectar o ponto que está mais aquecendo no nosso protoboard. Perfeito? Então está agora escancarado na prática para nós, através da análise térmica, qual é o componente, a famosa maçã podre eletrônica, que indica o famoso curto-circuito, tá? Então quer dizer que se eu tirar ele do protoboard, vai voltar a ter os 5 volts normalzinho com uma corrente tendendo a 0 ampere? Vamos ver na prática. Retirando o circuito integrado, que nós temos então a suspeita que ele é o nosso defeito, tá bom? É ele que está com a sua alimentação em curto-circuito. Então, como eu tirei ele do protoboard, ao ligar a fonte, vai ter que marcar o que, pessoal? A tensão de 5 volts e a corrente tendendo a 0, porque não tem corrente de curto circulando mais pelo sistema. Vamos ver, ó? Olha só que top de linha, incrível, espetacular, gente. Tensão voltou ao valor normal, nominal de 5 volts. Olha a corrente, 0,002. Ou seja, apenas 2 mA circulando a corrente mínima. Perfeito? Então, definitivamente agora a gente tem a certeza que esse aqui é o componente em curto-circuito. Tá bom? Beleza? E é claro que, como isso aqui a gente está simulando e agregando muito conhecimento para vocês, eu tive que fazer aqui, ó, uma pequena sabotagem eletrônica. Deixa a hashtag aqui para mim no campo de comentários.
professor sabotou. Porque tudo aquilo que a gente está fazendo aqui, pessoal, para ensinar vocês, simular as diversas condições que os componentes vão trabalhar no nosso dia a dia, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu soldei aqui um terminal entre o positivo e o negativo do CI. Automaticamente toda a corrente elétrica estava passando aqui por esse terminal e fazendo com que ele aquecesse e então gerando curto-circuito de forma proposital para ensinar vocês sobre o fantástico mundo da eletrônica e como localizar o curto-circuito com a nossa famosa câmera térmica. Tá bom? Aula top de linha, incrível e sensacional, não é mesmo, galera? Então crava o dedo no like, se inscreve aqui no canal, que isso é muito importante pra gente. Não esquece que a gente tem aqui na descrição do vídeo o nosso querido site cursoselektronicafacil.com.br, que você pode acessar e baixar o nosso e-book de mais de 270 páginas gratuitamente para aprender eletrônica partindo do absoluto zero. Link está aí na descrição do vídeo. Se você precisar comprar equipamentos, utensílios, qualquer coisa para deixar aquela bancada de eletrônica perfeita para fazer manutenção e desenvolvimento eletrônico, você também pode acessar a loja eletronicafacil.com.br e conferir todos os produtos que a nossa loja oficial tem para que você possa então fazer os seus trabalhos de manutenção, desenvolvimento eletrônico de forma incrível, faixa preta e sensacional. E muito obrigado, Rigol Technologies, por ser o patrocinador master do Eletrônica Fácil, confiar em nosso trabalho e apoiar a nossa luta pela melhoria da educação do Brasil e do mundo também. Fechou? Se você precisar turbinar a sua bancada de eletrônica com os equipamentos da Rigol, cupom é FÁCIL5, os links também estão na descrição do vídeo. Fechou? Diz aí o que você achou dessa aula. Curtiu pra caramba? Aguardo sua opinião no campo de comentários. Um forte abraço. Tamo junto, fiquem com Deus e vamos pra cima. Tchau, tchau.